Oi gente, Cássia Frade aqui e hoje eu estou na companhia do meu parceiro Max e juntos vamos apresentar para vocês uma pequena aula sobre a respiração e o nosso diafragma. Isso porque, gente, a nossa respiração é a principal função vital do nosso corpo. Podemos ficar dias sem comer e também dias sem beber água e ainda assim sobreviver, mas sem respirar definitivamente não conseguimos ficar mais do que 5 minutos. Isso deveria colocar, não é, a nossa respiração no topo das nossas prioridades. Entretanto, essa não é a realidade, né? Nós não destinamos atenção à nossa respiração e como estamos respirando. Por isso eu estou aqui nesse vídeo para ajudar você a entender melhor de uma forma holística a nossa respiração. Por quê, gente? Porque tudo no corpo está conectado a tudo. Nós somos um grande inteiro. Nada é isolado no corpo. Portanto, não podemos continuar vendo o diafragma e a respiração de uma forma isolada. Nessa visão holística, como Tom Myers gosta de dizer, nada está isolado. E a respiração vai impactar tudo no corpo, assim também como tudo no corpo pode impactar a respiração. E se nós não podemos respirar, nada mais importa, não é? Então vamos mergulhar juntos agora na dinâmica da nossa respiração. Muito bem. Falando primeiro sobre o diafragma. O diafragma, ele é um músculo único na sua função e também na sua forma. Entretanto, é uma das partes do corpo que é muito desprezada, pouco estudada. Então vamos falar sobre ele agora. A forma do diafragma é uma forma de domo. Eu usei essas duas bolinhas para que você possa entender isso. É o único músculo no corpo com essa forma. Ele forma 2 domos na parte baixa da caixa torácica. Diafragma é uma palavra que vem do grego e significa separação. E é exatamente isso que ele faz. Ele faz essa pequena separação entre a cavidade torácica, o que está acima dele, e a cavidade abdominal, o que está abaixo dele. Bom, o diafragma, ele se conecta com com a parte interna das nossas 6 últimas costelas e também com a parte interna, ele vai se conectar com a parte interna da nossa coluna lombar, através de um ligamento que se chama crura do diafragma. Entretanto, gente, o diafragma, ele não se liga apenas com a respiração. Ele vai se conectar também e impactar outras funções fisiológicas no corpo, como a nossa digestão, a nossa circulação, o fluxo linfático, nosso sistema imune, a nossa regulação emocional e também com a nossa postura. Entendendo isso, gente, nós podemos perceber que um diafragma disfuncional irá acarretar também disfuncionalidades no corpo que vão afetar não só a nossa saúde física, como também a nossa saúde mental e emocional. Outro fato muito significativo é que, olhando por essa visão holística e integrada, o nosso diafragma, ele faz parte da Deep Front Line, ou seja, da nossa linha profunda anterior, que foi mapeada por Tom Myers. Nessa visão holística, o nosso diafragma, gente, ele está conectado para cima com a nossa língua, facialmente falando. E para baixo, ele se conecta, olha só que coisa fantástica. Tem a crura do diafragma, esse ligamento que vai conectá-lo com a coluna lombar. Aí ele vai descer, ele vai se conectar com o músculo psoas, o músculo da alma, e vai facialmente falando, tá bom? E ele vai descer, o psoas vai descer e vai se conectar
com o trocânter menor do fêmur. E, continuando abaixo, facialmente falando, nós vamos ter que o psoas vai ser conectado com o nosso assoalho pélvico, com os nossos internos de coxa e com a parte do nosso pé, lá no primeiro metatarso, no arco do nosso pé. Olha que coisa bacana você vendo nessa representação desse Theraband, como o nosso pé e a nossa perna, as nossas pernas, elas se penduram do nosso diafragma. Essa aqui é a nossa Deep Front Line. O diafragma, portanto, ele ajuda nessa organização central do corpo, no alinhamento também da nossa coluna. Tem um rolfista alemão que eu gosto muito de ouvi-lo falar, ele se chama Konrad Obermeier, acho que é esse o nome. Alemão é difícil falar, né? E ele diz, esse rolfista, o Konrad, que quanto mais ele se interessa pela respiração, menos ele se interessa pela coluna, porque ele entende que a coluna, ela é vítima dos desequilíbrios tensionais do nosso diafragma. Então tá aí, o diafragma impactando não só a respiração, mas também a nossa postura, o nosso alinhamento. Bom, nas laterais aqui, o diafragma ele é constituído por fibras musculares. Essas fibras musculares, gente, elas vão subindo e vão se convergir no topo em um grande tendão bem fibroso, que é o tendão central do diafragma. Então, o topo dele é mais fibroso e as laterais mais musculares. Em cima desse tendão fibroso vai se conectar o nosso coração, ele descansa em cima dessa parte fibrosa do diafragma, onde tem menos movimento. Por esse tendão central também vai passar a nossa veia cava e o nosso esôfago, passam dentro do diafragma, e atrás do diafragma passa a nossa veia aorta. Mais uma coisa para a gente refletir: se o diafragma estiver como qualquer músculo, ele pode carregar tensão e pode carregar desequilíbrios, pode afetar também o nosso fluxo sanguíneo e a nossa digestão, ok? Muito bem. Agora vamos entender a dinâmica da respiração, porque a gente acha que são os pulmões que respiram, não é? Os pulmões são os órgãos da respiração. Não, os pulmões eles são os órgãos da troca gasosa, porque quem respira não são os pulmões, são o diafragma. Nesse tendão central sobem-se fibras que vão se conectar com um tecido conectivo que envolve os pulmões. Mais uma vez, tudo no corpo está conectado a tudo. Então, o diafragma se conecta com os nossos pulmões. Quando o diafragma ele se contrai, o que ele faz? Ele vai se abrir, se esparramar e descer. E nesse movimento, gente, através dessa conexão com o tecido conectivo dos pulmões, ele vai puxar os pulmões para baixo, favorecendo a entrada do ar. E aí se inspira, o ar entra e infla os pulmões. Quando o diafragma se relaxa, ele vai se fechar, ele vai subir e nisso ele vai favorecer que os pulmões se desinflem e o ar saia. Ou seja, os pulmões são passivos, eles dependem do diafragma e dos músculos acessórios para conseguirem a sua função, executar a sua função. Muito bem. Aí entra uma outra questão. Quando o diafragma desce, gente, quando ele se contrai, ele se abre e desce. Nessa descida, o que está abaixo dele, aqui nós temos o nosso fígado nessa região, o nosso estômago aqui mais ao lado esquerdo e o nosso baço nessa lateral esquerda também. E os intestinos logo abaixo?
é preciso espaço, não é? Então, quando o diafragma se contrai e desce, os nossos órgãos viscerais precisam descer também. Por isso, é necessário que haja também um movimento no container abdominal para permitir a descida do nosso diafragma, gente. E aí entra uma outra questão. Para acontecer essa dinâmica interna, todo esse movimento interno, é preciso que os tecidos de fora possibilitem os movimentos internos. O diafragma se abre, se expande, a caixa torácica precisa se abrir também para os lados e para cima, gente. Assim, os tecidos ao redor do corpo, os tecidos ao redor, como eu falei, da caixa torácica que precisa se abrir e se expandir, os tecidos ao redor da cavidade do container abdominal que também precisa se abrir, toda essa miofáscia precisa deslizar para promover movimento, tanto na frente do corpo, quanto nas laterais do container torácico e abdominal, quanto na parte de trás desses dois containers. É um movimento, gente, tridimensional. O diafragma se movimenta tridimensionalmente e o container abdominal e torácico também se movimenta tridimensionalmente. É preciso haver relaxamento para que haja uma boa respiração. E o que significa uma boa respiração? Como esse videozinho que você vai ver no cantinho do vídeo aqui, uma boa respiração é uma respiração onde o diafragma possa se movimentar com bastante fluidez e tridimensionalidade, como a água viva. Assim, todas as dimensões do diafragma devem ter condições de se expandir e se abrir como a água viva e se fechar e se recolher para dentro e para cima, como exatamente a água viva faz, que você viu aí em cima. Precisamos resgatar fluidez no diafragma, esse movimento resiliente que se abre, se volta facilmente. Mas o Conrad, esse rolfista que eu falei com você, ele fala claramente, é praticamente impossível encontrar uma pessoa que tenha essa respiração tão plena e tão livre, porque somos seres emocionais, não é, gente? E constantemente estamos envoltos em emoções diferentes na vida, não é isso? Então a gente precisa se atentar para constantemente ajudar a liberar a nossa respiração, a favorecer esse movimento fluido. Então uma respiração saudável é aquela que tem um diafragma saudável, fluido, e que tem também o seu container abdominal e o seu container torácico fluindo também tridimensionalmente, mais ou menos como essa bolinha aqui, gente. A respiração, ela deve fluir no corpo com um movimento tridimensional, frente, lado, atrás, para cima e para baixo. Deve haver movimento, sem restrições. Isso aqui significa uma respiração saudável, um corpo saudável. Joseph Pilates, gente, já dizia que a nossa má postura provoca doenças no corpo. E ele estava absolutamente certo, mais uma vez. Porque nós encontramos, eu já falei com vocês, que o diafragma, ele impacta outras funções no corpo, não é isso? Então você imagina uma pessoa que está presa espera aí, Max, uma pessoa que está presa na expiração, com esse padrão postural aqui, olha, isso é muito comum da gente ver, não é? A gente chama isso de estar preso na expiração. Você consegue perceber que o diafragma, ele não pode se abrir bem aqui, não pode trabalhar bem. E também, no entanto, nós temos uma compressão na região do estômago, na região do fígado, do baço
E sem espaço, gente, não há boa função, é preciso espaço. Assim também como nós vamos ter pessoas que são presas na inspiração. E aí você pode ver como está a coluna nesse estado, como estão os rins nesse estado. E como o diafragma aqui não vai ter condições de se expandir. Relaxamento, gente, equilíbrio é o foco. Ajudar essa miofáscia a se equilibrar. Lembra mais uma vez que nós somos uma estrutura de tensegridade. Então toda a miofáscia que rodeia os nossos ossos deve estar equilibrada. Equilíbrio é a chave. Relaxar é a chave para se buscar equilíbrio tensional no corpo. Uma respiração aberta, fluida e tridimensional. É possível de conseguir? Claro que é! O que eu foco muito hoje no meu trabalho com os meus alunos, os meus clientes, através do método Ayama, é buscar essa expansão. Ayama significa expansão. Buscar espaço para o diafragma, buscar espaço para os nossos órgãos internos, porque esse espaço vai, sem dúvida nenhuma, resultar em saúde e em qualidade de vida. Bom, eu espero que eu tenha trazido para você informações que podem te ajudar a querer trabalhar mais, se conectar mais com a sua respiração e, acima de tudo, buscar liberá-la. Foi um prazer, obrigada e obrigada pela parceria, Max. Tchau, gente, até a próxima.